finzinho de tarde aqui, eu vou fazer um vídeo aqui do Voyage, né? É o segundo vídeo aqui que eu tô fazendo sobre os carros que eu tenho aqui no canal, né? Os carros que a gente utiliza no dia a dia. Esse aqui é um Voyage basiquinho, né? 1989, modelo CL. Basicamente a linha básica tanto do Gol quanto do Voyage, Paraty, Saveiro da época, né? Ele... O único opcional de conforto que esse carro tem é o ar quente e não está funcionando, né? Provavelmente em algum momento alguém já isolou ele, né? Porque o que geralmente acontece com esses carros é que o pessoal não usa aditivo no sistema de arrefecimento, né? Aí tem aquele radiador interno, né? Do ar quente. E ele abre o bico, ele acaba vazando e em vez de desmontar o painel inteiro, né? Para efetuar a troca, o pessoal opta por fazer o isolamento do ar quente. E eu acho que é o que aconteceu aqui. Quem sabe aí no futuro eu decida, né, fazer essa empreitada aí e colocar o ar quente dele para funcionar, né. A história desse carro aqui basicamente meu cunhado comprou ele em 2005. Ele trabalha numa cidade vizinha aqui, então ele decidiu na época instalar um kit GNV nele, né. Então esse carro ele é um 89, ele é gasolina, originalmente gasolina. O carburador dele é o TLDZ. E aí ele tem a mais o kit GNV instalado, né. Em 2007 ele vendeu esse carro pro meu sogro, né, que ficou com esse carro até 2013. Em 2013 passou para minha esposa, que usou como carro de dia a dia mesmo até 2019, né. E a partir daí então eu fiquei com o carro, né. Ela pegou aquele ponto, né, que eu já filmei aqui no canal. Eu na época tinha um Gol G6, né, 2013, era o meu carro de dia a dia. E aí fiquei com esse Voyage pra brincar mesmo, né, fim de semana, dar uma voltinha de vez em quando. Nesse meio tempo, até vou dar mais detalhes aí no decorrer do vídeo, mas eu acabei reformando ele, né, ele tava bem judiadinho. Bem judiadinho no sentido de a pintura tava muito desgastada, mas é um carro que sempre foi bem alinhado, a mecânica sempre foi em dia, né. Então peguei esse carro em 2019 e coloquei ele para reformar ali no mês de 2020, mais ou menos em junho. Nisso eu já estava trabalhando em home office, né, no regime de home office. E em novembro, né, de 2020 eu vendi esse Gol. Tava praticamente sem usar o carro, né. Fiquei 2 anos trabalhando em home office direto. E aí tirei esse carro da oficina, né, da tapeçaria na época, e passei a usar ele no dia a dia, né. Então desde novembro de 2020, aí praticamente 1 ano e meio, né, ele tem sido meu carro de dia a dia. Atende muito bem, ele não tem nenhum conforto, não tem direção, não tem ar, mas é um carro super confiável, né, para usar no dia a dia. Se quebrar tem peça em tudo, qualquer canto, né. As peças são baratas e ele é um carro gostoso de dirigir na cidade, né. Tem um torque de saída muito bom, um desempenho bom, né, pra época, né, principalmente, né. Um carro 1989 com motor 1.6, ele tem um desempenho muito bom. Aí já falando um pouquinho da reforma, né, esse carro ele tava com a pintura bastante desgastada. A lataria estava alinhada, né, não tinha nenhum amassado significativo. Podre só tinha um pequeno no assoalho que precisou ser corrigido, né. E então basicamente foi um banho de tinta que eu dei na época. Ele ficou 2 meses na oficina de pintura e depois mais 2 meses na tapeçaria para refazer toda a interna dele, né. A interna dele tava até mais judiada que o externo, né. Esse carro acho que nunca teve insufilme, então esses bancos aí sofreram com o sol no decorrer dos anos. Estavam de fato esfarelando mesmo, né, com a tapeçaria toda rasgada.
Os forros de porta também tudo rasgado. Tampão atrás todo rasgado. O teto rasgado, com esse carro aqui, enquanto eu estava reformando meu apartamento, a gente carregou as coisas nele e acabou rasgando o teto. Então aproveitei esse momento aí para reformar ele, para eu ter um carro com uma condição melhor de usar no dia a dia, né? É um carro que chama bastante atenção, né? É um carro que vendeu muito aqui no Brasil, né? Então muitas pessoas têm relação afetiva com esses carros, né? Então o tempo todo eu sou abordado, né? Ou por alguém que quer ver o carro porque teve um parecido, porque o pai, a mãe, o avô teve um parecido, ou de fato quer comprar o carro, né? Então não é raro eu receber oferta de compra aí desse carro. Mas pelo menos por enquanto eu não pretendo vender não. Tá me atendendo muito bem. Minha intenção mesmo é daqui a alguns anos de repente eu parar de usar ele no dia a dia, né? E aí fazer de fato uma restauração completa, né? E deixar ele guardadinho, né? Porque apesar de eu ter feito uma reforma, o carro tá em pé, né? Eu reformei ele com peças paralelas, então são lanternas paralelas, para-choque paralelo. Essas calotas, né? Apesar de aspecto original também são paralelas. As maçanetas são paralelas. Todas as peças de interna, né? Difusores de ar, forro de porta, puxadores, tudo paralelo. Então o que eu fiz foi basicamente respeitar o aspecto original do carro, né? O desenho dele, de bancos, né? Tudo da época. Mas com peças, né? Que você encontra no mercado hoje, né? Não fiquei garimpando peça original, não. Até porque essa reforma precisava ter um custo baixo, né? Bom, indo para a interna do carro aqui. É um carro bem basiquinho, né? E é o painel mais básico que tinha na linha BX na época, né? Então ele tem basicamente o velocímetro, marcador de temperatura e nível de combustível, né? Tudo funciona, né? Eu sempre tento manter tudo funcionando. Como eu disse antes, né? O único opcional de época aqui era o ar quente, né? Que não está funcionando, que está isolado, né? Ele tem a ventilação forçada, funciona. Apesar de não ser um ar-condicionado, aí já dá uma quebrada, né? Ele tem esse radinho pai, né, com Bluetooth aqui, bem basiquinho. Não tem módulo, né? Só eu uso 4 alto-falantes nele, né? 2 de 6 polegadas na frente, 2 de 6 por 9 atrás. Na época da reforma eu tive que trocar todos esses difusores de ar, né? Então são todos paralelos. Vamos ligar ele. Bom, aqui do lado de fora então a gente tem a antena também. Ela tá fixa em pé, né? Ela não consegue mais baixar porque o mecanismo dela não está funcionando. Tem esses dois adesivos aqui de licenciamento, né? São reproduções, né? Que eu comprei no Mercado Livre, né? Não são originais da época. Bom, esse carro, como eu falei, então ele tem um kit GNV, né? Instalado. Primeiramente esse kit ele estava instalado aqui por cima, né, do carburador, né, com 2 canos. Só que eu tinha um problema que ele ficava pegando aqui no capô, chegou até a machucar aqui o capô. E teve uma vez que eu fui subir uma serra também, eu levei um baita susto, porque se você fizesse uma curva, né, bem puxada para a esquerda, esse fato dele se apoiar no capô, ele acabava afetando a caixa de direção. Então o carro ficava com a direção muito dura, né, para virar para um dos lados. Então eu optei na época, né, por levar no especialista para que ele fizesse a furação do carburador, né. Foi a melhor opção que eu tive. Ele melhorou a resposta do carro, né. Então se você... É como se tivesse colocado, né, um booster no acelerador, né? Esse carro não tem nada eletrônico, né, mas a sensação é a mesma, né? Parece que a resposta do acelerador ficou mais ágil. Ele, em consumo, ele não mudou nada. Esse carro ele faz hoje 15 km por metro cúbico na cidade e cerca de 17 ou 18 na estrada. Na gasolina, sinceramente, eu nunca nem medi. Então, né, nesses tempos aí de gasolina R$7,
Eu nunca fui muito fã de GNV, mas pra mim faz todo sentido, né? Utilizar ele hoje. Não fui eu que instalei, né? Eu peguei o carro já com esse kit instalado, né? Então até cogitei em uma época tirar para manter ele original, mas com a gasolina no preço que tá, não faz nenhum sentido hoje. Mecanicamente ele tá muito bom, né? Funciona muito bem. Depois dessa reforma, para ter condições de usar ele no dia a dia, eu optei por fazer também uma revisão mecânica, né? Então a suspensão desse carro é toda revisada. Troquei os 4 amortecedores, troquei os kits, revisei o carburador dele, troca do kit básico, limpeza. Ele usa um TLDZ. O radiador também teve que ser revisado. E dentro dessa revisão de arrefecimento também tive que trocar todos os selos do bloco, né? Começou a vazar. Esse carro não usava aditivo, eu passei a usar. Começou a abrir, né? Bastante vazamento. Já sanei todos eles, né? Então hoje é um carro que está com a manutenção bem em dia, né? Me atende muito bem. Não me deixa na mão. Eu já fiz viagem, inclusive, até um pouco longas com ele, né? Viagem de 1.200 km, né? Obviamente que no inverno, né? Não dá pra viajar com um carro desse sem ar-condicionado no verão. Mas foi e voltou muito bem. Ele é um carro estável, né? Com uma direção bem precisa, um engaste de câmbio bem... Tudo bem que não dá pra comparar com os modelos novos da Volkswagen, mas eu entendo que pelo ano é um carro que ele tem um engaste de câmbio muito preciso, né? Eu acho ele mais preciso até do que o Punto, que é quase 20 anos mais novo que ele. Então tudo funciona no carro. Tudo muito em dia, né? Manutenção toda em dia. Deixa eu mostrar o porta-mala. Aqui, apesar dele ter o kit GNV, né, instalado, ele tem um cilindro de, eu não sei se é exatamente 15 ou 16 metros. Eu tampei ele aqui, né, na tapeçaria, né, ele tem esse carpete por cima. Apesar disso, ele tem um porta-mala ainda razoável, né? Tem um porta-mala de um Gol, né, hoje, né. Também fiz esse carpete aqui pro step. Tá meio bagunçado aqui, mas ele é um porta-mala com espaço até razoável. Então já viajei com mala grande, né, e foi super bem, sem dificuldade. Ele não dá pra comparar com os carros de hoje, né? Mas o espaço interno dele é bem ruinzinho, né? Ele é bem apertadinho. Ele não tem muito conforto, né? Não tem nem apoio de cabeça pro banco traseiro, né? Então viajar ali atrás é um pouco desconfortável. Ele, como eu disse antes, né? Apesar de ser uma reforma com peças paralelas, eu tentei manter ao máximo o padrão original, então até o padrão do tecido original dele, né? Então é isso, é o carro de dia a dia que eu uso hoje, né? Me atende muito bem, só aí no verão que eu acabo sofrendo um pouco. Então eu acabo usando ele mais entre abril e novembro ali. E aí entre janeiro e março, é o próximo vídeo do canal, eu vou mostrar pra vocês esse Toyota Camry aqui, ano 1993. Esse fica pro próximo vídeo. Então é isso, queria passar minhas impressões aqui do Voyage. Assim que eu tiver uma oportunidade eu faço um vídeo andando com o carro, né, e mostrando o desempenho dele aí, de repente na estrada. Então obrigado aí, até a próxima.